Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pela Pop TV de Sobradinho e também em Porto Alegre. Você que nos escuta na Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina ou está ligado pelos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado e Investimentos. E vamos logo aos destaques desta sexta-feira, dia 6 de março. Olha, a Bolsa Brasileira fechou o dia negativa, novamente, por causa da guerra. A gente está vendo aí, o dólar subiu, foi um dia tenso nas bolsas lá fora também, muito causada pela tensão no Oriente Médio, um assunto que a gente vai conversar ainda mais daqui a pouquinho, porque temos já alguns impactos. Olha, o debate sobre o fim da escala 6x1, ele também voltou ao centro das discussões em Brasília. Outro destaque aqui no nosso portal iclnoticias.com.br, na página de economia. E ao mesmo tempo em que o presidente Lula defendeu que o tema já seja discutido em negociação entre trabalhadores, empresários e o governo, o Ministério do Trabalho também entrou no jogo e já admite, inclusive, a possibilidade de enviar um projeto de lei ao Congresso. Segundo o ministro Luiz Marinho, a proposta pode tramitar em regime de urgência, caso as negociações não avancem, tá? Ainda hoje a gente vai falar sobre como os impactos da guerra no Oriente Médio, eles podem chegar no seu bolso, como eu disse anteriormente. E por que, em menos de uma semana, gente, alguns insumos já registraram alta? Mas antes de tudo isso, vamos dar aquela tradicional passada na nossa agenda do dia. Bota na tela aí, por favor. Vamos ver a nossa agenda, que começa às 4 da manhã, porque saíram os dados das encomendas à indústria do mês de janeiro na Alemanha. Às 7 horas, a presidenta do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela palestrou para estudantes da Renzo Piano na Itália. E também saíram os dados finais do PIB do quarto trimestre na zona do euro. Às 8 horas, a FGV divulgou o IGPDI do mês de fevereiro e às 9 horas, o IBGE divulgou os dados da produção industrial de janeiro. Rodando a nossa agenda, agora há pouco, às 9 horas, nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação do relatório mensal de empregos, o payroll, e saíram também as taxas de desemprego e salário médio por hora, todos referentes ao mês de fevereiro. Por lá ainda, o Departamento de Comércio divulgou as vendas no varejo de janeiro e aqui no Brasil, agorinha, saíram as informações de produção e venda de veículos de fevereiro pela Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Rodando a nossa agenda para fechar a semana, hoje às 3 horas da tarde, a gente vai conhecer os dados de poços e plataformas em operação nos Estados Unidos. O Fed divulga às 5 da tarde as informações sobre o crédito ao consumidor do mês de janeiro. Antes da abertura dos mercados na Alemanha, a Lufthansa também divulga os seus resultados corporativos. E durante o dia, na China, temos o 14º Congresso Nacional Popular e o Comitê Nacional de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. É isso, minha gente. Agenda cheia, para um sextou como hoje. Depois dessa agenda, então, vamos dar uma olhadinha, então, no fechamento do dia de ontem, tá? Que foi um dia forte, de volatilidade na Bolsa Brasileira, em meio ao ambiente internacional mais tenso, como a gente tem acompanhado, e também avesso ao risco. Os investidores, então, adotaram uma postura de cautela ao longo do pregão, o que pressionou bastante os principais ativos negociados na nossa Bolsa. E aí, nesse cenário, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, ele terminou a sessão em queda e voltou a se aproximar de um patamar considerado aí importante pelo mercado. Durante o dia, o índice chegou a operar abaixo dos 180 mil pontos, algo que não acontecia desde o fim de janeiro, refletindo aí o movimento de ajuste e também realização observado nos mercados. Apesar da pressão, o índice conseguiu encerrar o pregão pouco acima desse nível, em um dia marcado por oscilações intensas e volume financeiro elevado na nossa bolsa. Então, conferindo aqui na tela, olha, Ibovespa teve então uma queda,
de 2,64%. S&P recuou 0,52%, Nasdaq também encerrou em negativa, em 0,26%, então encerrou negativa, e o dólar subiu a subiu 1,32%. Fechamento eu já passei aqui para vocês. Vamos então chamar a nossa convidada que vai explicar para a gente os dados mais recentes, do mercado de trabalho e como os desdobramentos da guerra podem impactar o nosso bolso. Chega mais, professora Carla Bene. Bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, porque os dados mais recentes do mercado de trabalho mostraram um cenário de desemprego baixo e renda em alta no Brasil. A taxa de desocupação ficou em 5,4%, no trimestre encerrado em janeiro, repetindo o menor nível da série histórica iniciada em 2012, isso segundo a PNAD contínua divulgada pelo IBGE. Ao mesmo tempo, Carla, o rendimento médio do trabalho chegou ao maior valor já registrado, alcançando R$ 3.652. O número de pessoas ocupadas também atingiu um recorde, com mais de 102 milhões de trabalhadores. Apesar dos resultados positivos, alguns especialistas apontam que é importante olhar além da taxa de desemprego. E aí, Carla, eu te pergunto, essa taxa tem se mostrado aí praticamente estável nos últimos meses, orbitando o patamar atual. Mas mesmo assim, a PNAD trouxe algumas mudanças em outros indicadores do mercado de trabalho. Quais foram os principais movimentos observados nesses dados, hein? Olha, é sempre bom a gente começar, a nossa conversa falando que mais pessoas estão empregadas. E isso daí é uma coisa fundamental. E quando a gente abre a PNAD, tem alguns pontos que eles são importantes. Um deles, por exemplo, a população subutilizada, que são pessoas que estariam dispostas a trabalhar num tempo maior e não conseguem, acabam arrumando emprego num tempo menor, meio período, alguma coisa. E outro item que eu sempre olho, é o primeiro que eu vou olhar, Roberta, que é o item dos desalentados. Para quem não sabe, o desalento é um dado do IBGE que vai a descobrir quantas pessoas que a gente tem que já estão procurando emprego há mais de um ano, elas caem no desalento, elas não acreditam mais que elas vão encontrar emprego. E esse item, ele tem diminuído. Então, mesmo dentro da estabilidade, ele cai um pouco. Então, se a gente pegar, por exemplo, um trimestre, a gente precisa entender que são 476 mil pessoas que saíram desse índice. Então, ele é um índice super importante da gente observar. Na subutilização, a gente está com uma certa estabilidade, a gente não consegue melhorar um pouquinho nesse ponto. E outra coisa importante é que a informalidade tem caído. A gente está no menor patamar desde 2020. Então, são dados importantes, são dados relevantes quando a gente pega essa questão do emprego. Pois é. Agora, quando a gente olha, Carla, para o conjunto desses indicadores, desemprego em nível historicamente baixo, recorde de pessoas ocupadas e aumento do rendimento médio. O que eles revelam para a gente sobre o momento atual do mercado de trabalho brasileiro? E, para além da taxa de desemprego, quais desafios ainda seguem no radar, que são importantes a gente trazer aqui? Uma particularidade desse último dado nosso, que quem foi esse trabalhador que preencheu o maior número de postos? Ele foi um homem jovem, até 24 anos, com um nível médio completo. Então, isso também é um ponto importante, porque a gente precisa empregar a população jovem. E o salário médio de admissão foi de R$ 2.389. Então, esse é um perfil muito importante, que é aquele que o jovem que está começando no mercado de trabalho. Então, esse daí é um ponto relevante, a gente precisa considerar. Um outro ponto importante foi que as mulheres tiveram uma contratação bem menor nesse último dado, o número realmente maior foi dos homens. Então, a gente precisa aí ficar de olho, Roberta, para ver se a gente não está com uma oportunidade menor aí no mercado de trabalho. Mas
esses dados do CAGED, eles mostram uma resiliência do país, o que é uma coisa interessante, porque a gente tem a maior taxa de juros do mundo. E mesmo assim, a gente continua diminuindo a questão do desemprego, o que é algo importantíssimo para que as famílias consigam ter estabilidade, né? Pois é. Agora, Carla, deixa eu trazer um outro assunto, porque o debate sobre o fim da escala 6x1, ele voltou ao centro da agenda em Brasília e ganhou um novo capítulo nesta semana. O governo Lula passou a defender que a mudança na jornada de trabalho seja construída por meio da negociação entre trabalhadores, empresários e também o governo, numa tentativa de costurar um acordo antes que o tema avance sozinho no Congresso. Ao mesmo tempo, o Planalto sinaliza que pode acelerar o processo. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo Lula vai enviar um projeto de lei com pedido de urgência caso as discussões não avancem. A ideia é evitar que o debate sobre a escala 6x1 que ele fique travado e dar um caminho institucional para a proposta que vem ganhando força entre trabalhadores e parlamentares também. Professora, quais setores se beneficiariam, então, da escala 6x1, da manutenção dessa escala 6x1 e quais são os impactos dessa possível mudança? Bom, o setor que mais se beneficia é aquele que usa o trabalhador da escala 6x1, que ele é um trabalhador muito específico no seu recorte. Ele tem as faixas salariais menores e ele tem um menor nível de instrução. Então, são segmentos que usam o que se chama de mão de obra intensiva, que ele está muito relacionado com serviços e com o agronegócio. Então, esses são os dois grupos que acabam forçando muito a manutenção dessa escala. Inclusive até o setor hoteleiro, por exemplo, um setor hoteleiro médio para pequeno, porque Copacabana Palace já fez o anúncio que não trabalha mais na escala 6x1, trabalha 5x2, sem nenhuma redução salarial, e não teve nenhum problema de produtividade nem de nada. Então, é importante observar qual é este trabalhador. Então, para esses segmentos da economia, essa manutenção, ela passa como sendo fundamental, que se você mudar essa escala, você vai ter problema, vai cair a produtividade, ou eles vão fazer demissões e tudo. Então, a gente acaba tendo esse embate forte aí. Pois é, muitos empresários dizem que será mais oneroso para eles, porque teoricamente eles teriam que contratar mais trabalhadores. Mas a gente já tem aí referências importantes, em relação à produtividade, como aumentou desses trabalhadores, Então, pensando no bolso desse empresário, vale a pena, e a gente já tem aí países avançados, nesse assunto, nos dando a certeza de que esse caminho é bom para o trabalhador e também para o empresário, Porque a gente sabe que o importante para eles, de fato, é o lucro. Isso, a redução da jornada de trabalho, Roberta, ela é uma busca do mundo todo e ela tem acontecido. Então, quando a gente discute agora exatamente essa situação no país, a gente está discutindo redução de jornada. Sair de 44 horas, por exemplo, para 40. Isso daqui é fundamental. Mesmo que a gente caia em 42, já é uma redução por lei. Isso é importante a gente lembrar o seguinte: há a possibilidade, desde a reforma do governo Temer, ontem a gente mencionou isso, mas eu vou deixar isso claro de novo. Toda empresa pode contratar menos do que 44 horas. Se você pode contratar menos do que 44 horas, por que você precisa de uma PEC para fazer isso, obrigada pela lei? Ou seja, essa negociação, ela é bonita no diálogo, na prática, ela só acontece para faixas salariais maiores, porque se ela tivesse acontecido para essa faixa salarial menor e para esse grupo de menor instrução, a gente não estaria discutindo esse tema. Então, querer colocar que o diálogo vai resolver, que a negociação vai resolver,
isso daí é empurrar o problema, porque este problema não será resolvido pelo diálogo com esta faixa salarial que vai receber, em média, R$ 3.000 por mês. Então, que é exatamente os dados que a gente está pegando aqui na PNAD, 2.300, nem chega a R$ 3.000. Então, esse diálogo é uma ideia hipotética que não se configurou até agora para essa escala 6:1. Vou trazer mais um assunto, que é a guerra no Oriente Médio, porque a gente já sente os impactos aí, né, em alguns setores. Vamos então trazer esse conflito, né, para a nossa agenda, porque ele já começa a gerar uma preocupação, além do campo geopolítico. Economistas alertam que a tensão está envolvendo, né, o Irã e os Estados Unidos, ela pode pressionar custos importantes da produção agrícola global, tá? E o Brasil não está imune a esse movimento. Em poucos dias, alguns insumos estratégicos do agronegócio, eles já registraram, inclusive, um aumento de preço, especialmente os fertilizantes. Professora, quando conflitos internacionais pressionam petróleo, fretes e também insumos agrícola, ao mesmo tempo, né, a gente está vendo tudo isso acontecer, qual costuma ser o caminho até que esses custos apareçam no preço dos alimentos para o consumidor? O que o histórico nos diz? O histórico vai nos dizer o seguinte, Roberta, que existe muita especulação num primeiro momento. E a realização, ela tem o seu tempo. Então eu vou pegar o teu ponto e vou abrir ele um pouquinho como se fosse uma câmera lenta. Toda a safra que está sendo colhida agora no Brasil já foi adubada, já foi fertilizada. Então, para essa safra agora, não teria essa justificativa de que a gente vai aumentar os preços. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse pânico que começa a surgir. Lembra da história das enchentes do Rio Grande do Sul, que ia faltar arroz? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nesse primeiro momento, isso está posto. Se esse conflito se mantém por um período mais longo, o que é o Irã? Vamos pensar o Irã aqui no Brasil. O Irã é o maior comprador individual de volume e valor de milho no Brasil. Então, região específica do Mato Grosso e de Goiás vai ter dificuldade de exportar milho. Ao mesmo tempo, o Irã é o principal fornecedor de ureia para o agro. Então, agora a gente começa a colocar os pingos nos is e fazer esse contraponto para pensar, será que a gente vai conseguir continuar importando? Como é que vai estar o transporte dessa mercadoria? O Estreito de Hormuz vai realmente ficar fechado ou não? Porque ontem, quando a gente veio discutir aqui, a gente falou da alta da Bolsa. Hoje a gente está falando da queda de ontem. Então, repare que tem um certo termômetro entre o que o governo americano está falando e dizendo que está fazendo e as imagens que a gente está vendo. Então, por que hoje o mercado financeiro reagiu, na verdade ontem, né, caiu e despencou? Porque há uma dúvida com relação ao que o governo americano está dizendo a respeito do Estreito de Hormuz. Então, é muito falatório e você vai precificando isso. Então, se isso se mantiver por um período mais longo, que a gente sabe que o Irã tem uma carta aí para continuar estimulando esse processo também, ele não, e os Estados Unidos têm uma eleição próxima de meio termo, que se o processo começar a dificultar internamente, os gastos são gigantescos para os americanos, isso vai começar a pesar na eleição, a gente precisa ter isso tudo junto, são muitos pratos para equilibrar, para a gente pensar qual seria o nosso impacto. E os preços, ou seja, se você começa a ter dificuldade de saída desses minerais, os outros países, como o Canadá e outros que possuem os mesmos minerais, vão também aproveitar a oportunidade e elevar os preços. Então, olha o equilíbrio dos pratos aí, Roberta. Pois é. Agora, professora, quem é que está lucrando com essa guerra? Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, a indústria de armas, né? Porque ela consegue produzir e vender
né? Então, a guerra, né? Isso a gente pode voltar até lá atrás com o Keynes, quando ele justamente organizou isso. Ele falou: bom, se tiver com problema de uma falta de atividade econômica, uma guerra vai estimular a química pesada, vai estimular o setor têxtil, calçados e uma série de coisas que você precisa produzir isso tudo para mandar as pessoas para a guerra. Então, quem está lucrando com isso é o setor bélico armamentista. Esse daí vai de vento em popa, porque é uma guerra atrás da outra, e você tem o lucro dentro do mercado financeiro com as apostas e as correções que você vai fazendo. Então, em economia, que é uma ciência social, né? Aliás, isso a gente precisa deixar sempre claro, porque as pessoas acham que a economia dá para resolver no grau. Aqui a gente tem dificuldade, seguinte, nunca tá bom para todo mundo ou ruim para todo mundo. Berta, se tiver todo mundo chorando, alguém entra vendendo a caixa de lenços. Então, sim, tem gente ganhando com a guerra, tem gente lucrando com a guerra, enquanto pessoas estão morrendo aí diariamente. Essa é uma grande tragédia. Pois é, principalmente aqueles que exportam petróleo e gás, como a Rússia, por exemplo, né? Que inclusive está bem quietinha. Isso, exatamente. Se esse conflito se mantiver por muito tempo, o fechamento do Estreito de Hormuz mesmo, com minas subaquáticas e tudo, isso realmente não vai ser bom para ninguém, porque você desequilibra muito os preços, né? Mas, por um outro lado, você passa a ter os produtores de energia, inclusive como o Brasil. O Brasil é um exportador de petróleo. Né? Então você vai encontrar a Petrobras subindo as suas ações, por exemplo. Então é exatamente esse equilíbrio que a gente vai ter. Mas esse prolongamento da guerra, ele é muito ruim para o país todo, no sentido de que se realmente os preços se elevarem e a gente entrar num outro patamar, se o câmbio subir muito, o câmbio é um componente inflacionário, né? Se o câmbio subir muito aqui no Brasil e a gente voltar ao patamar que a gente tinha recentemente, vamos supor, de 5,5, aí a gente começa a ter um pouco de reflexo para os preços. Então, finalizando a sua questão, tem um intervalo de tempo para isso. Então, cuidado um pouco com esse excesso de pânico que já começa a ser vendido, porque isso interessa para quem já começa a subir os preços agora. Pois é, e falando em Petrobras e em preços, os combustíveis aqui no Brasil, eles segurariam nesse mesmo patamar por mais quanto tempo, hein, professora? A gente já tem alguma estimativa? Olha, a gente precisa colocar um ponto aqui na nossa conversa. Esse é um ano eleitoral. Então, historicamente, né, eu vou dar uma frase que é histórica no Brasil. Historicamente, ano eleitoral, a gasolina não sobe. Então, você faz alguma mágica aí no meio do caminho para a gasolina não subir, pode desonerar imposto, como já tivemos no passado recente, ou mudar a fórmula de cálculo da Petrobras. Mas a gente precisa ver quanto que você consegue amortecer esses preços sem o repasse, né? Então, esse daí é uma incógnita que não se sabe, mas subir preço de combustível em ano eleitoral é algo péssimo para a popularidade. E, Carla, será que existe algo que o Brasil poderia fazer para evitar, né, que esse aumento, a gente falou aí, né, de alguns setores que já foram impactados, que ele acabe chegando no preço dos alimentos, no supermercado, na feira? Olha, nesse primeiro momento não há motivo para esse pânico, como eu falei, já está tudo produzido, né? Essa primeira safra está resolvida. É muito difícil quando a gente lida com uma commodity que passa a ter, ela tem uma cotação internacional, então você pode exportar e acabar ganhando mais em vez de vender para o mercado interno, né? Logicamente que sempre existe, como tivemos na pandemia, vamos lembrar, uma intervenção do Estado na ordem econômica, né? Então, no meio da pandemia, você não podia vender insumos para vacina, não podia vender IPI, porque primeiro é uma questão do país. Para chegar num patamar desse, a gente precisaria ter uma pandemia, o que não é o caso. Então, onde a gente come literalmente ali no nosso prato do dia a dia,
a gente está com um resultado muito interessante de uma redução inflacionária nos alimentos. Ano passado nós tivemos uma queda gigantesca nisso. Arroz caiu de preço, feijão caiu de preço, carne já não teve uma queda tão grande. E esse ano vai ter mais uma questão difícil. Eu vou dar um outro dado histórico. Em ano eleitoral, com Copa, o preço da carne sobe. Sabe por quê? É muita churrascada para tudo quanto é lado. Então, isso, mesmo que você não tenha nenhum problema de oferta, o próprio produtor sobe porque sabe que as pessoas vão pagar mais. Há uma certa inelasticidade aí do preço da carne em ano eleitoral, ainda mais adicionado com Copa do Mundo. Que, aliás, né, Roberta, como que vai ter Copa nos Estados Unidos diante de uma guerra dessa? O mundo está muito confuso mesmo. Realmente, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Como é que teremos Copa do Mundo, um ambiente fraterno, teoricamente de fair play, né, Carla? Em pleno território que bombardeia, sequestra e mata líderes de outros países, independentemente da gente achar bom ou ruim o regime de cada país, mas cada um deve resolver os seus problemas internamente. Carla, sextou! Obrigada, viu, por sua participação aqui no Mercado Investimentos. Adorei o lenço. Foi um prazer conversar com você novamente. Obrigada, foi um prazer enorme. Sextou. Até a próxima. Vamos nessa. Olha, você que acompanha o ICL Notícias todos os dias, já está sabendo, né, que o ICL lançou a primeira inteligência artificial do mundo que valoriza os verdadeiros produtores de conhecimento, né, que são os professores, nossos queridos professores. Por isso, o Oráculo ICL é uma ferramenta pensada para ser a sua aliada nesse ano de eleição, porque ela coloca na palma da sua mão argumentos sólidos, contextos e também análises de qualidade, aquela qualidade do ICL. Tudo isso em segundos, gente, num clique. As condições especiais para você garantir o acesso ao Oráculo, elas estavam encerradas, mas atendendo a pedidos, nós resolvemos voltar, tá, com essa oportunidade para ninguém ficar de fora. Então, aproveite e avise todo mundo também, que vai ser por um período curto. Quem assina hoje o plano solidário garante acesso total ao Oráculo ICL e aos mais de 300 cursos com os melhores professores do mundo aqui na nossa plataforma. E ainda leva presentes. Sempre que a gente tem uma promoção aqui, tem presentes, tem livros incríveis. Dessa vez tem o livro do Edu, é um jogo. Tem também um livro do Mark Fisher, na verdade, o Realismo Capitalista. E você ainda leva um baralho, né? Um baralho do conhecimento, uma homenagem aos professores do ICL. Então, se você não é assinante, a minha dica é você correr agora em iclmercado.com.br e fazer a sua assinatura, tá? Eu tenho certeza que você, além do Oráculo, né, que é a nossa cereja do bolo aqui mais recente, são mais de 300 cursos de línguas, de ICL, de Excel, de tudo que você possa imaginar. Racismo, fascismo, assim, a gente tem professores falando sobre todos os assuntos que são importantes e principalmente desmistificando muita coisa que a gente ouve por aí, principalmente da mídia hegemônica. Tá bom? Eu fico por aqui então, olha, 11h29, entregando para o rolê sem atraso nessa sexta-feira, rolê com Guga Noblar e William De Luca, já chegando na sua tela. Meninos, bom programa para vocês. Comunidade, obrigada pela parceria. Débora, melhoras para você também. E agora eu vou jogar a bola pro andar de cima, que é onde fica o rolê ICL. Tchau, até a semana que vem. Um beijo para você. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.
Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.